hoje a nossa palestra é a influência das cores sobre o comportamento humano e a gente traz uma prata da casa, Ítalo Dantas, tecnólogo em design de moda pelo IFRN Caicó, agora com pós-graduação na UFCG, né? E tem uma notícia assim, novinha, quentíssima, que Ítalo é o mais novo membro do grupo de pesquisa Language of Color, da AIC, International Color Association. É uma associação americana que incentiva pesquisas no aspecto da cor, bem como soluções para problemas na área de arte, design e indústria. Então, isso nos deixa muito felizes, porque é Caicó ficando internacional. Então, boa palestra para todos, boa noite. Sim, e as perguntas vocês vão fazendo no chat, eu vou anotando aqui, e no final a gente vai fazer essas perguntas para Ítalo, tá? Então, é com você, Ítalo. Boa palestra a todos. Olá, gente, boa noite. Como o Dulce já me apresentou, eu sou Ítalo, eu vou me apresentar meu currículo mais aprofundado mais para frente. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a Dulce, a Lívia e a Aline pelo convite, pela organização desse evento, que está maravilhoso, tomando todas as palestras, estou acompanhando todos. E agradecer o convite e também a presença de todos vocês, todas as mais de 100 pessoas que estão aqui assistindo a gente. Eu espero que vocês gostem da temática que eu vou trazer e da maneira como eu vou abordar as cores e da minha visão da cor. Então, o tema que eu vou trazer hoje é justamente a influência da cor no comportamento humano. E começando a falar quem eu sou, apesar de você já ter me introduzido um pouco, eu sou o Ítalo Dantas, eu sou designer de moda aqui pelo IFRN, pelo mesmo curso que a maioria de vocês fazem. Eu tenho o curso de aperfeiçoamento em administração de marketing. Eu faço especialização em comunicação semiótica e linguagens visuais, onde meu foco maior dentro dessas três macro áreas é a semiótica. E atualmente eu faço mestrado em design na Universidade Federal de Campina Grande, onde eu pesquiso dentro da linha de pesquisa de informação, comunicação e cultura, e meu trabalho é também voltado às cores. Eu sou membro da Associação de Pesquisadores de Cor do Brasil, a Procor Brasil, onde a diretora é a professora Paula Cislak, e como o Dulce falou, agora eu também sou pesquisador, né, sou membro associado do grupo de pesquisa Language of Color, da International Color Association, que é uma associação internacional que organiza todos as associações de cores de cada país, e ela representa geral, e ela tem vários congressos, faz várias atividades em conjunto, é bem interessante. Ela tem um site, caso vocês queiram acompanhar, só jogar AIC no Google, que já aparece o AIC Color, é bem interessante. Eu não posso, apesar de ser uma dica que eu recebi, eu não queria começar a falar sobre cor sem apresentar um pouco da teoria básica da cor, para deixar a gente partindo do mesmo princípio. E eu queria que todo mundo compreendesse que cor, ela não tem existência material, ela não é uma coisa, ela não existe na vida real, ela é uma sensação da luz refletida no nosso aparelho ocular e que causa essa sensação da cor no nosso cérebro. Então, a cor é nada mais, nada menos do que a luz que vai do raio ultravioleta ao infravermelho. Então, o vermelho, como eu coloquei no próprio slide, o vermelho é a cor que a gente consegue melhor ver, porque ela está mais próximo dos nossos olhos, à medida que o roxo o roxo, o violeta é a cor que a gente pode menos ver, porque ela está mais longe dos nossos olhos. Então, é interessante que até uma fala que o professor Farina, o professor Modesto Farina, do livro Psicodinâmica das Cores em Comunicação, traz que a cor ela não tem existência material, então ela não pode ser uma característica do objeto. A cor ela não é nem uma característica do objeto, nem do artefato, justamente porque ela não tem uma existência. Porque à medida que isso se justifica, porque à medida que você muda a luz do ambiente, a cor do objeto tende a mudar. Então, ela escurece, ou ela se torna mais saturada, ou menos saturada, ela se torna mais brilhosa, mais luminosa, ou então você perde a visão total da cor. Então, por isso que ela não é uma característica do objeto, porque ela se altera à medida da alteração do ambiente. Então, a cor, ela existe em 3 dimensões. A cor, ela existe em seu matiz, em sua saturação e em sua luminosidade. O matiz seria apenas outra palavra para descrever o que é cor.
Então, cor e matiz é a mesma coisa. O matiz é essa diferença, que você pode perceber que uma cor é amarela, que uma cor é roxa, então é só essa diferença mesmo de cor, é só uma segunda palavra para explicar o que é a cor. A saturação é o nível de pureza de cor, e essa pureza é medida a partir da cor cinza. Então, quanto mais cinza uma cor tem, menos saturada ela é. Então, o ponto de saturação máximo seria esse nível maior que a cor tem, esse nível que a cor está pura, está no seu estado puro, aquele nível que você pode ver ela sem alteração nenhuma de composição. Então, quanto mais cinza essa cor tem, mais saturada ela é. À medida que menos cinza ela tem, mais saturada ela é. E a luminosidade, de maneira básica, é basicamente a diferença entre claro e escuro. Então, quanto mais uma cor é luminosa, mais ela está próxima do branco. Então, quanto mais uma cor perde luminosidade, mais próxima ela está do preto. Então, é interessante a gente perceber isso, porque essas dimensões das cores, e você entender o que é a cor, ela vai ter interferência direta no estudo das cores, né? Durante a minha passagem, dentro das pesquisas em cores, é uma coisa que a gente deve sempre levar em consideração, seja desenvolvendo produtos, seja pesquisando cores, porque isso vai alterar totalmente a percepção do observador, do consumidor, do usuário, que seja para o produto que a gente está desenvolvendo, para o sistema ou para o site. Então, essas dimensões de existência da cor são extremamente importantes para a gente entender de onde a cor vem e para ter um bom uso dela. E é nesse ponto que a gente entra na temática principal da palestra. E eu começo trazendo a nomenclatura das cores. Então, o quanto a gente sabe nomear cores, eu vou trazer logo assim, de forma direta, que o quanto a gente sabe nomear cores está diretamente relacionado com o quanto a gente conhece de cores. Seria basicamente como falar que se a gente já viu 300 cores na vida não, mas se a gente já viu 300 cores em um determinado momento, mas a gente não conseguiu nomear nenhuma delas, é como se a gente não conhecesse. Então, e também isso vai variar muito de cultura para cultura. Por exemplo, como vocês podem ver aí na apresentação, tanto o português como o inglês teriam uma nomenclatura para determinar o que é a cor bege, sendo que o espanhol não teria. Então, seria como se eles não conhecessem esse matiz, né, essa cor, ou então elas chamassem de outra coisa que automaticamente a gente poderia não conhecer, né? Então, o quanto o nome da cor é totalmente uma cor. Os esquimós, por exemplo, eu lembro do exemplo dos esquimós do livro A Cor como Informação, do Luciano Guimarães. Ele traz que os esquimós, eles provavelmente conhecem um número muito maior de branco e tem um nome para dar para cada um desse tipo de branco muito mais do que a gente, porque nós estamos muito bombardeados por cada um tipo de cor diferente, à medida que no Polo Norte, no Polo Sul, teria muito neve, e aí teria uma quantidade maior de diferença entre os brancos. E uma coisa que a gente faz muito na nossa vida é dar nome de outras coisas para definir o que são as cores, como, por exemplo, amarelo canário ou verde limão. Nós fazemos muito essas associações com outros artefatos, com outros objetos, para definir o que seria aquela cor, aquele estímulo visual que nós estamos vendo. E é justamente dentro dessa questão do que o Joseph Albers traz, que se eu falasse a palavra vermelho aqui, nós teríamos 117 tipos de vermelhos diferentes, que cada um tem uma noção própria do que é vermelho. Então, por isso que a gente precisa de uma nomenclatura básica, um nome básico, para definir o que é cada tipo daquele matiz que nós estamos enxergando. Então, a nomenclatura das cores, a gente precisa aprender a nomear as cores para aprender a pesquisar cores, a dizer o que é cores, a definir as cores. E uma empresa que faz muito bem isso, eu acredito que vocês conhecem, deve ser uma coisa costumeira do dia de vocês lidar com essa empresa, é a Pantone. Ela traz toda essa mercadologia por trás do nome da cor, né? Classic Blue, Ultraviolet, Living Coral, Cerulean. Ela cria toda essa terminologia, toda essa história por trás de um nome de uma cor. Então, por que é Ultraviolet? Por que é Classic Blue? Então, ela aprende a definir o nome daquela cor para mostrar que aquela cor existe. E não apenas para mostrar que aquela cor existe, mas para levar à tona para um mercado maior uma importância por trás daquela cor. Então, aquela cor tem um nome. Então, ela é, por sua vez, muito importante.
E isso é muito interessante porque a gente precisa aprender a lidar, né, com esse nome das cores. A gente precisa aprender a mostrar que cor é essa. E existe duas formas, né, de nomear cor. Através dessa palavra em si, né, ultraviolet, Tiger Lily, que a gente define, ou então por esses códigos, né, que as empresas como Coloro, como Pantone, como Mansell, cria para mostrar o que é cor, qual cor é cada cor. Então, essa nomenclatura das cores estaria totalmente relacionada ao poder que uma cultura tem de conhecer as cores que estão ao seu redor. E à medida que, por exemplo, a Itália conhece uma determinada quantidade de cores, a gente, se por exemplo, nós recebêssemos a influência do azul e do verde sobre o mesmo ambiente, se a gente tivesse a mesma noção do que é azul e verde, nós não teríamos essas duas palavras para definir o que é esses dois matizes. Então, nós estaríamos definindo ele pela mesma palavra. Então, azul seria tanto verde quanto azul. E por aí segue essa noção. Então, você precisa conhecer, saber nomear as cores, ou saber definir que cor é aquela para poder conhecer ela. E esses são alguns dos fatores que influenciam na escolha humana da cor. Então, a cultura, a idade e o humor. Eu vou entrar mais dentro de cada um desses aspectos à medida que eu for avançando a apresentação, mas é interessante perceber que a cultura é uma coisa, totalmente esses três elementos é totalmente relacionado à mudança de percepção da cor. Então, quando você está inserido dentro de uma cultura, tem muitos signos próprios, tem muito conhecer aquele contexto que você está inserido. Por exemplo, eu vou dar o exemplo daquele caicó. Para a gente, nós temos uma percepção do branco totalmente diferente do que sei lá, uma cidade do Rio de Janeiro possa ter do branco. Por quê? Porque nós temos a referência da Festa de Santana. Por exemplo, nós temos que uma referência muito profunda, muito marcada dentro da nossa sociedade, da nossa micro-sociedade, né? Porque tem o Brasil inteiro, tem o mundo inteiro, para perceber sobre uma cor. E também a idade. À medida que a gente vai avançando, nós acabamos perdendo a característica, o poder de enxergar determinada cor de uma forma mais clara. Então, a gente vai perdendo esse poder de enxergar cores. E isso faz com que a nossa percepção de cor, ou o modo como nós aferimos sobre cada cor, mude. E o humor também. O humor está totalmente relacionado ao modo como você escolhe uma cor. Então, à medida que você acorda se sentindo positivo, você pode escolher usar uma roupa mais clara, ou vai depender muito do contexto que você está inserido. Então, eu vou, a partir de agora, adentrar mais um pouco em cada um desses aspectos da cor. O costume de onde você está localizado está muito relacionado ao modo como você vai usar as cores. Isso é extremamente importante quando se fala em design, em pesquisa, quando se fala em tudo. Quando você está produzindo alguma coisa para uma sociedade, o modo como aquela sociedade percebe as coisas é extremamente importante. Não adianta eu chegar, vocês vão ver mais para frente exemplos super práticos que vocês vão entender bem melhor sobre o quão é importante você produzir a cor certa para o público certo. Então, no Ocidente, nós temos o costume de usar muito cor branca no casamento. Por quê? Porque está muito associada à ideia de pureza, de inocência, e é uma coisa que desmonta muito de um período muito antigo. À medida que, por exemplo, na China, nós teríamos esse costume voltado muito mais à cor vermelha, porque remete à boa sorte, remete a uma vida próspera. Então, se casar de vermelho seria muito mais aconselhável se você está produzindo. Por exemplo, se você é um designer do Brasil e está produzindo para a China, não faria sentido você colocar uma cor branca para conotar algo que eles vão compreender totalmente errado se a percepção que eles têm da cor branca lá seria mais voltada a sentido fúnebre, a funerais, enquanto na China eles preferem a cor vermelha para mostrar sorte, uma vida próspera, e no Afeganistão, como eu coloquei na imagem, eles preferiam casar de uma cor verde. E isso isso é extremamente marcado quando se trata de política. Teve esse evento, eu vou trazer para um evento mais brasileiro, mas agora eu quero trazer um plano mais global para a gente compreender o quanto a cor ela muda dentro da cultura e da política de cada país, porque eu particularmente não consigo ligar laranja à política no cenário brasileiro, mas na Ucrânia em 2004 teve um evento não, né, uma revolução chamada Revolução Laranja, onde teve fraude nas urnas e as pessoas adotaram esse código cromático do laranja
a partir de compreenderem que o partido que perdeu, o partido da oposição, tinha aquele código cromático como uma forma de demonstrar, né, a sua presença na sociedade. Então, esse movimento, essa revolução adotou o código cromático do laranja para mostrar afronta ao governo que estava no poder na época. Então, a cor teve total desempenho, a cor tem total desempenho, não é só nesse caso de 2004, mas a cor tem total desempenho dentro da política. A cor é um objeto extremamente político, como vocês podem ver no objeto mais claro que a gente tem hoje em dia, que é o exemplo da esquerda e da direita brasileira. Mas eu vou começar falando sobre o Domingo Negro e a gente finaliza esse tópico da cultura política com esse exemplo mais contemporâneo. Esse Domingo Negro foi um evento que aconteceu em 1992, durante o governo de Collor, onde ele pediu para as pessoas irem vestindo as cores da bandeira brasileira para demonstrar apoio ao governo. E as pessoas fizeram exatamente o contrário. Elas adotaram o código cromático preto, o sentido do preto, e foram afrontar o que Collor tinha pedido. Então, foi um evento extremamente político, né, obviamente, que fez uso dessa cor para demonstrar uma política gigantesca. Ela foi para afrontar o governo através da cor. Então, a cor, ela tem total influência na percepção humana do que as pessoas demonstram na sociedade, como elas se põem na sociedade. Isso desmonta totalmente na atualidade. Como você vê, a esquerda, ela foi, hoje em dia, totalmente generalizada ao código cromático adotado muito antigamente pelo PT, que foi o código cromático vermelho, colocado trazido, né, principalmente pela ex-presidente Dilma, que ia para todos os lugares com esse tipo de roupa, portando essa cor. Então, isso acabou generalizando totalmente uma posição política, né? Essa posição política da esquerda passou totalmente a ser vista como vermelha. E foi um caso até que eu estava mostrando a Lívia, a Aline, as meninas do grupo de pesquisa que a gente tem, sobre a Veja, a revista Veja. Ela trocou recentemente a cor da parte de trás, nem foi da cor do seu nome, do logotipo da sua página do Facebook. E antes era azul e passou a ser vermelha. E quando você abre os comentários, é totalmente voltado a falar que se rendeu ao PT, a Veja agora petista, finalmente se assumiu, as coisas nesse sentido. Então ela tem um poder totalmente político dentro de uma sociedade, é a mesma coisa que quando entra na direita, né? Quem aqui, quando não vê uma pessoa vestindo verde e amarelo, não já lembra totalmente dos eleitores de Bolsonaro? Basicamente, isso foi todo generalizado como a direita brasileira, né? Totalmente automático, tanto que uma coisa, se eu não me engano, é a Adidas, né? Que é a que desenvolve a camisa da seleção. Ela até tenta, né, mudar a camisa que ela comercializa e volta para o passado para uma camisa branca e azul, e vira justamente para tentar se afastar dessa imagem que tem da direita brasileira, porque eles pegaram realmente e é impossível você não remeter a isso quando você não remeter a essa posição política, quando você vê, perdão, Jéssica, exatamente, a extrema-direita brasileira, é impossível você não remeter a essa posição política, porque isso virou uma dualidade, né? Mesmo que amarelo não seja, por exemplo, complementar, como pegando o gancho da semana passada, não é uma cor que está diametralmente oposta à cor vermelha no círculo cromático, mas vira uma oposição, vira uma oposição moderna, justamente, e tudo dominado pela sua visualização da cor. Isso, como Nicássia está falando, o vermelho foi adotado pelo PT, porque tem toda essa questão de revolução, de ser um movimento socialista, e nesse sentido, e isso acaba virando uma dicotomia moderna, né? Isso vira uma oposição, e esse código cromático, isso é uma coisa que só é reconhecido pela gente, por nós brasileiros, né? Porque se trouxer sei lá, alguém de outra cultura, não sei, mas sei lá, qualquer outra cultura para dentro do Brasil, e ele sair usando a camisa da seleção, ele não vai achar que ele está portando um discurso de, por exemplo, extrema-direita brasileira, né? Ele não vai saber que existe toda uma construção social em cima da cor vermelha, brigando com a cor verde e amarela no Brasil.
E é isso que a cor tem esse poder político. Eu acho que a gente vê muito, quem mora no interior principalmente, vê muito essas disputas políticas por meio da cor, né? Ah, você é do Partido Vermelho, você é do Partido Amarelo. Normalmente a pessoa não sabe nem o nome do partido. Mas a gente traz muito a questão do... A gente começa a comemorar esse partido por meio da cor. E eu acho que isso em cidade do interior é extremamente marcado. Quando eu era menor, eu nem lembro, eu nem percebo muito se hoje em dia tem mais isso, mas era extremamente marcada essa questão de briga política. Todo lado tem uma coisa vermelha, verde, em época política, e acontece muito, é muito usado pela cultura política de um país, de uma cultura. E aí nós entramos na questão da idade, da relação corporal que nós temos o, com a cor, né? Como eu comentei anteriormente, à medida que você envelhece, você tende a perder, não necessariamente perder, mas você vai diminuindo a característica de enxergar a cor, você vai enxergando cada vez menos cores, e isso faz com que seus gostos, seus direcionamentos às cores sejam mudados, sejam alterados através do tempo. Então, como eu coloquei, o vermelho, ele teria um direcionamento muito maior para a gente, para os nossos olhos, quando a gente está entre 1 e 10 anos, porque lembraria essa questão da espontaneidade e da efervescência. E foi como eu falei, né? É a cor que a gente consegue melhor ver. Então, é a primeira cor que a gente vê. O vermelho é a primeira cor que a gente vê, então a gente vai ter um direcionamento muito maior para ele no nosso nascimento, quando a gente nasce. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai para laranja, que a partir dos 10 e 20 anos, porque lembrar que o poder é excitação, aventura e imaginação, eu vou adentrar nesse simbolismo da cor mais para frente, de cada uma da cor, vou comentar sobre cada uma das cores de modo mais aprofundado mais para frente, sendo que a cor, ela tem, né, essa questão da idade para a gente, e dessa relação corporal, né? A cor, ela traz esse poder sobre a gente. Quando a gente vê um vermelho, a gente já começa a se sentir mais alerta, porque socialmente a gente percebe o vermelho como uma cor de atenção, né? Foi configurado o vermelho na nossa sociedade para lembrar um ponto de atenção, para nos fazer parar e ver e prestar atenção no que está acontecendo. E isso é muito utilizado pelas marcas, né? Essa imagem que eu coloquei aí é uma imagem bem... Eu não quis colocar todo o infográfico, mas ela é bem para mostrar qual marca usa cada uma das cores, né? E é muito interessante perceber que essas cores, elas evocam sensações da gente. O azul, ele é utilizado para deixar nós mais calmos. Como tem um evento bem interessante, que foi a cor de 2000, da Pantone, o Cerulean Glow. Foi a primeira cor selecionada pela Pantone para representar o ano, né? Foi quando começou a questão da cor do ano. E ele foi justamente usado para acalmar a população, para representar calma na população, porque os anos das pessoas em 1999 estavam muito voltados ao bug do milênio. As pessoas tinham medo, né? Tinham medo de que os computadores parassem, que as máquinas simplesmente dessem pane. E isso fez com que a Pantone escolhesse o Cerulean, né? Que é um tom de azul bem desaturado, ele é bem tendendo ao cinza, para representar o ano de 2000, para remeter a calma, para trazer calma, trazer paz de espírito, meditação para as pessoas no ano 2000. Eu vi que Ingrid, eu acho que foi Ingrid, não, foi Ingrid que colocou que o vermelho lembrava comida. E é exatamente isso, o vermelho e o amarelo, teve até uma pesquisa que foi feita pela professora Carla, lá da UFCG, que da disciplina de no mestrado que eu faço, ela fez uma pesquisa sobre cores nas embalagens de alimento. E ela mapeou mais de 600 embalagens e discutiu cada uma das cores com relação à sua representação dentro da embalagem de cada um daquele alimento que ela representava. E ela encontrou justamente que o vermelho e o amarelo são as cores mais usadas em alimento. E em lanchonetes, como alguém falou aí, o Big Angus. Basicamente, toda lanchonete que eu vejo usando essa junção, vermelho e amarelo. Porque dá fome, tem toda essa questão psicológica, né? Toda essa relação corporal com a nossa cognição humana. Ela dá fome, remete à comida. E sendo que você pode perceber que o Subway já é uma marca que não usa esse projeto cromático, né? Do vermelho e amarelo. Ele usa, por sua vez, se eu não me engano, é o verde e o amarelo. O amarelo, novamente, remeteria à fome, e o verde traria esse viés
natural que o Subway, que a marca Subway vende. E, e aí vem essas questões. Isso é uma coisa interessante, essa relação corporal, que pode até ser usada para potencializar a nossa mente, né? Como é o roxo, esse tom arroxeado, né? Porque não é todo roxo que vai criar esse lado criativo, ele pode ser usado para. Pode ser aplicado, por exemplo, na pintura de uma parede para deixar nossa cognição mais acentuada, para nos deixar mais criativo, o azul para passar mais confiança, mais excitação. E isso pode ser extremamente manipulado dentro de um projeto, de uma coleção de moda, dentro de um projeto de um produto de moda, de um produto qualquer, né? Para atrair o consumidor de certa maneira. É até uma coisa que acontece muito nos hospitais hoje em dia. Tem várias pesquisas lá no mestrado da UFCG que as pessoas pesquisam muito, eles são bem engajados nessa questão de cor nos hospitais, né? A última pesquisa que eu vi foi sobre o ambiente de hemodiálise, em que a menina colocava a cor da parede, diversas cores diferentes da parede e os móveis, que fazia parte da sala, para as pessoas mostrarem, para ela demonstrar, ela queria demonstrar que a mudança da cor da parede e dos móveis faria com que as pessoas tivessem uma recuperação mais rápida, porque ela consequentemente estariam mais animadas com o tratamento pelo qual elas estavam passando. Então, isso pode ser usado para potencializar a nossa mente, para servir de ligação entre o projeto cromático e o produto que nós estamos desenvolvendo. E essa questão da cor. Então, isso tudo deve ser levado em consideração quando nós estamos pensando em um relatório, por exemplo, um relatório de pesquisa de cor para uma marca, para uma empresa. Isso é uma coisa que deve ser muito levada em consideração, algo relacional, pensar sobre o público que você está querendo atingir, essa mensagem que você está querendo passar. Porque uma das coisas mais importantes quando você pensa em cores é passar uma mensagem assertiva, né? Você não quer errar naquela entrega de mensagem. E aí nós entramos na simbologia das cores. Então, a simbologia das cores é justamente essa questão da sociedade que nós vivemos. Elas determinam que uma cor significa algo para dentro daquela sociedade baseada em experiências passadas, né? Se o sangue é vermelho, então o que for vermelho vai lembrar atenção, porque tem sangue, porque remete ao sangue. Tudo que é natural vai lembrar o verde, porque as florestas, a cor predominante das florestas são verdes. E aí, eu amo esse meme, gente. É muito incrível isso. E aí, é nesse ponto em que mora a simbologia das cores. Para a nossa cultura, as cores, eu não acredito que a simbologia das cores no Brasil, considerando nação, nacional, esse viés nacional, ele não mude tanto. Eu acredito que o Sul percebe a cor simbolicamente falando da mesma maneira que nós, mas em se tratando de outros países é totalmente diferente. E também tem uma coisa muito interessante, que também é o Modeste Farina, que fala que o modo como as pessoas do Sul usam roupa é totalmente diferente da nossa, porque nós, pelas pesquisas, né, usaríamos cores mais quentes, mais alegres, cores mais vibrantes, por causa da temperatura do clima, à medida que no Sul usariam cores mais desaturadas, mais pastéis, mais acromáticas, mais acinzentadas, por causa do clima mais frio, mais contido. Isso é uma realidade, principalmente se tratando de lugares extremamente frios e de lugares extremamente tropicais, extremamente calor. Como, por exemplo, a gente prefere cores muito mais, não falo só de Brasil, mas ilhas tropicais, vão trazer essa ideia de amarelo, vermelho, verde, extremamente saturado à medida que, sei lá, Finlândia, algum país que seja totalmente frio, que tem uma percepção muito fria e muito concisa da cor, eles vão perceber aquela cor de uma forma mais complexa, mais difícil. E isso é uma coisa do azul, né? O azul ela é considerada a cor de preferência universal, a cor que todo mundo gosta, porque ela não tem nenhuma associação negativa. Sempre que alguém pergunta sobre o azul para outra pessoa, ela raramente vai associar o azul a uma cor negativa. E isso faz com que ela tenha uma aceitação muito boa globalmente, mas isso realmente vai depender da localização, obviamente, porque um lugar, como eu falei, frio, pode perceber o azul de maneira ruim, né? Porque ela pode considerar o frio transmitido pelaquela cor azul muito como um afronte, né? Como uma coisa ruim. E ela prefere o calor. Então,
É nesse ponto que mora a simbologia das cores. Ela é um modo como a sociedade tem para se comunicar através das cores, porque afinal as cores é a primeira coisa que a gente enxerga em qualquer coisa. Em qualquer coisa, o que chega primeiro para a gente são as cores. E aí que entra o conhecimento de cada uma dessas cores, né? Como o branco remete ao delicado, ao ideal, ao sensível, ao leve, o modesto e o nobre. Essa simbologia vem muito em decorrência à religião no passado. Porque é justamente essa dualidade que eu coloquei que eu coloquei no slide, né? Que o preto lembra o duro, elegante, poderoso, o ríspido, o angustiante e o caótico. Foi muito criada essa dualidade, perdão, em cima do branco e do preto, porque a religião, antigamente, ela tinha que o branco seria nessa questão de paz, seria um momento em que você tem Deus, diria assim, e o preto, elas enxergavam o preto como escuridão. Então, o preto representava a escuridão, então, automaticamente, o preto era uma cor ruim. E se o preto era uma cor ruim, automaticamente o branco era o que representava a cor boa. Então, por isso que a pomba da paz é bem vista, a pomba branca da paz é bem vista. E na história da cor, né, principalmente na história da cor preta, a gente enxerga que animais que são pretos são considerados ruins, a medida que animais que são brancos são assim, vistos como bons, como representando algo bom. A gente tem até aquela questão do gato preto no dia da sexta-feira 13, né, que traz azar. Então, o preto foi sempre uma cor que, à medida do tempo, ela foi vista primeiro como ruim, depois... mas teve momentos, né, teve picos em que as cores que a cor preta foi visto como algo bem aceitável. Teve momentos na sociedade em que o preto era extremamente utilizado pela elite e era uma coisa muito difícil de ser alcançada, né? Então, as pessoas de baixo usavam cinza ou usavam branco, usavam cinza ou marrom, usavam essas cores que tendiam ao preto para chegar perto do que a elite usava como preto. E, inclusive, o preto é uma das cores mais caras a ser feita, né? Porque a história da cor, ela está muito relacionada ao momento da sociedade, em que o que aquela sociedade podia produzir como pigmento, né? Como pigmento para atingir roupa, para atingir artefatos. Então, a história da cor, o modo como aquela cor é vista dentro daquela sociedade, né? Do espírito do tempo, do Zeitgeist, vai muito com relação ao que aquela sociedade poderia produzir como cor. Se uma sociedade poderia produzir o preto muito caro, se o preto puro era muito caro de ser produzido, então, consequentemente, o preto era visto como uma cor da elite. E as pessoas começavam a tentar usar a imitação do preto, né? O preto azulado, o preto arroxeado, o preto com fundo rosa, o preto com fundo amarelo, mas eles tentavam se aproximar do que aquela cor era. E aí vem a associação do vermelho com essa questão do atraente, do erótico, do passional. O vermelho, por ter essa característica quente, por ter por ser voltado a essa questão do calor, então ela sempre foi vista como uma cor sensual. Mas antigamente, ao lado do vermelho, ao lado do preto, perdão, ela era vista como uma cor diabólica. Então, teve um momento da sociedade em que o branco, o preto e o vermelho eram as três cores básicas. Ignorava a existência dessas outras cores ou não podiam se produzir essas outras cores através do pigmento que eles tinham na época e considerava o vermelho, o preto e o branco como as três cores básicas existentes dela. Por exemplo, eu li uma vez, eu acho que foi no livro do Michel Pastor, O Preto, História de uma Cor, que ele fala em que o tabuleiro de xadrez, no início, ele era branco, vermelho e preto. E aí teve que adotar... não, perdão, preto e vermelho. E aí teve que adotar para a nossa sociedade essa tonalidade, né, do branco e do preto, porque era uma dualidade existente na nossa sociedade e faria sentido dentro do jogo. E o laranja, ele vem como uma cor divertida, intrusa, prazerosa, comunicativa, festiva e diversificada. Ela é uma das cores consideradas mais festivas e mais... ela representa a diversidade. Foi até uma coisa interessante que a Pantone usou em 2004, Tiger Lily, que é uma tonalidade do laranja, para demonstrar essa diversidade que existe no mundo. Isso é até uma coisa para potencializar a simbologia das cores, né? Mesmo que uma sociedade esteja mudando sua simbologia sobre aquela cor, como foi o que aconteceu com a gente, né? Até, sei lá que período nós estamos vendo o amarelo e o verde como uma cor que só representa a pátria brasileira, nós passamos a ver ela representando uma coisa totalmente diferente.
Então, mesmo que isso seja um uso recorrente de uma sociedade, essas empresas, essas grandes empresas com poder comunicativo sobre as massas, como a Pantone, ela pode determinar uma nova simbologia pelaquela cor, né? Porque até 2018 ninguém sabia nem a existência do que era ultraviolet, ninguém sabia nem a existência dessa, ou não necessariamente sabia da existência, né? Não sabia da existência, né? Mas ninguém se falava do ultraviolet, nem se falava desse tom de roxo que representa as galáxias e as coisas nesse sentido. E é essa mesma coisa, principalmente com o laranja, né? Que ele representa esse lado divertido, festivo das pessoas, de cada um. O amarelo, ele segue a mesma linha do vermelho e do laranja. Eu imagino que vocês saibam, né? Saibam por quê, né? Que eles estão na mesma linha de pensamento, de existência. Porque, sendo que o amarelo, por sua vez, é uma das cores mais duais que existe. Ela tanto pode representar uma coisa boa, como ela pode representar uma coisa ruim. Tudo vai depender do contexto. Eu li um livro, um conto, na verdade, se chama O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. E ele fala totalmente sobre o papel de parede amarelo no quarto de uma mulher que ela está doente, e à medida que ela fica fascinada por esse papel de parede. E esse papel de parede vai deixando ela cada vez mais louca. E aí isso demonstra, né, o poder que a cor tem sobre a pessoa que fica encarando muito ela e o modo como a cor vai se dissociando do seu estado e vai adquirindo novas simbologias pela percepção. E o amarelo é totalmente isso, ela é uma cor totalmente dual. Ela tanto pode ser amável, como pode ser ciumenta, ela pode ser egoísta, pode trazer fé, né? É uma coisa super. O amarelo tem toda essa característica. E aí chegamos ao verde, né? Que ele traz essa questão da esperança, do agradável, da natureza. Isso remetendo à natureza que nós conhecemos. E muitas das coisas que nós vivemos, apesar de o verde ser uma cor que muita gente considera difícil de ser trabalhada, ela é uma das cores que também tem muita associação boa. O verde é uma das cores que tem uma das melhores associações, e apesar de não ser muito bem vista em se tratando de maneira geral, ela não é tão querida, ela não é tão. As pessoas não gostam tanto de trabalhar com ela. Mas o verde ela tem essa característica em relação à relação corporal que nós temos com a cor. O verde é aquele ponto em que a cor tá parada. À medida que o amarelo ele empurra a cor para fora, o azul coloca, o amarelo ele empurra a nossa sensação para fora, ela cria esse calor para fora. O azul ela traz para dentro sensações, ela é uma cor que traz para dentro sensações. E à medida que o verde não, o verde seria esse estado nulo da cor. Quem comenta isso é o Vassili Kandinsky, se você tiver interesse nessa temática, é no livro do Espiritual na Arte. Ele comenta sobre essa característica de calor da cor e coloca o verde como essa cor que é neutra, que não está nem lá e nem cá, ela está parada lá. E aí nós chegamos no azul e no roxo. O azul, como eu falei, é uma das cores preferidas majoritariamente pelas pessoas. Ela traz esse sentido de confiança, de tranquilidade, de inteligência, mas ao mesmo tempo ela traz tristeza, frio, vai muito depender do uso que a pessoa está dando e do contexto. O cor é um elemento totalmente contextual, então o contexto vai dizer tudo, não existe cor dissociada de contexto. E aí tem o roxo, né, que traz essa questão de mistério, espiritualidade. Se não me engano, eu vi alguém comentando no chat sobre o roxo ser uma cor totalmente espiritual, e é totalmente isso. O roxo é uma cor que traz esse sentido de mistério, de espiritualidade, mas ao mesmo tempo traz essa grandeza, essa realeza. Isso vem muito em relação à história, né, em que Olivia me ensinou isso pra gente, sobre, na história da indumentária, os imperadores usando roxo no. Eu não lembro se era um manto, não vou lembrar o nome exato agora, perdão. Mas usando uma barra roxa para remeter a esse sentido de grandeza dele, de demonstrar que ele é da realeza. Isso foi uma coisa que foi atribuída ao roxo durante a história, né? O roxo sempre foi uma cor muito atribuída à realeza, às pessoas poderosas, de grande poder. Isso desmonta, né, do período muito antigo. O marrom é outra cor que também não é muito bem vista socialmente, e vocês podem ver por essas simbologias, que são basicamente todas negativas, né? Aconchegante é a única positiva. Feio, insuportável, causa aflição, é uma cor humilde, no entanto, e traz penitência. Era uma coisa muito interessante, porque para substituir o preto,
as pessoas de classe baixa usavam o marrom, né, o marrom e o cinza. Então, foi uma cor que acabou sendo muito mal vista porque era usada pelas classes sociais mais baixas, à medida que os de classes sociais mais altas usavam a cor preta. E aí vem o rosa, né? Barato, charmoso, delicado, doce, infantil, terno. Socialmente, nós conhecemos que o rosa é muito relacionado ao feminino e o azul ao masculino. A gente percebe uma mudança grande, né? Até certo período de tempo. Até recente, isso era totalmente o contrário, né? O rosa era uma cor masculina e o azul era uma cor feminina. E é nesse ponto em que você precisa compreender qual é a simbologia e como é que aquela cor afeta simbolicamente o público que você está trabalhando, né? As pessoas para quem você quer determinar aquela mensagem. Qual é a mensagem que você quer passar? E qual cor seria mais assertiva para isso? E cada cor, ela tem um peso. Vou falar rapidamente sobre isso, porque não é um assunto. Cada cor tem um peso. Foi feito um teste, se eu não me engano, foi o próprio Modeste Farina também que fez esse teste, em que ele colocou celulares, se eu não me engano, eu não tenho certeza sobre qual objeto ele colocou, mas ele percebeu que as pessoas diziam, apesar de todos os artefatos terem o mesmo peso, que era 200 gramas, ele percebeu que as pessoas colocavam o preto como uma cor extremamente pesada e o branco como uma cor extremamente leve. Então, quando você quer passar uma imagem, né, esse é mais sentido de consultoria de imagem ou dessa imagem que você quer passar para a sociedade ou das roupas que você está produzindo para não carregar muito uma composição, você precisa entender que uma determinada cor vai ter um peso dentro daquela composição, né? O preto seria uma cor mais pesada e o branco seria uma cor menos pesada, visualmente. Isso visualmente, né? Em todo esse contexto é um sentido muito visual, é uma percepção muito visual das cores. E aí nós entramos em cor e moda especificamente. Tem inúmeras dimensões que eu poderia abordar quando eu falo sobre cor e moda, sendo que eu preferi trazer 3 para não me alongar muito, porque, obviamente, cor e moda, especificamente, seria uma temática gigantesca para ser tratada. A história da cor dentro da moda é enorme. Então, vou falar sobre a cor enquanto categorização, separação e comunicação visual. A cor foi extremamente usada para categorizar as pessoas. Isso a gente vê principalmente através das profissões, né? Sei lá, uma profissão, os bombeiros é mais relacionado à cor vermelha, à medida que os médicos são mais relacionados à cor branca. Então, a cor na moda, a cor na roupa, ela é muito usada para categorizar as pessoas. Ela cria categorias e colocam as pessoas dentro, as pessoas que usam aquelas cores dentro daquele projeto cromático, daquela identidade cromática. Fora os usos das cores na moda, como eu já citei, né, para representar sua personalidade. Se você é uma pessoa que se identifica como gótica, você automaticamente vai usar mais preto. E por aí vai. A cor pode ser usada para determinar sua personalidade, para te categorizar dentro de uma categoria de personalidade, ou para representar seu humor, né, para colocar você frente como representando aquele humor à primeira vista, ou para separar. Como eu comentei anteriormente, a cor na história foi muito usada para separar a elite das pessoas mais baixas, né, dos plebeus, das pessoas de classe mais baixa. Então, as pessoas de classe mais alta usaria mais cores, porque ela tem poder aquisitivo para mandar desenvolver as cores. À medida que as pessoas de baixo usariam mais cinza ou mais cores apagadas, porque ela não queria, ou porque ela não podia pagar o pigmento, não podia pagar o corante mais caro para desenvolver aquela cor. Então, a cor era realmente, principalmente antigamente, hoje em dia ainda é a mesma coisa, né, eu acredito, ela é muito utilizada para separar as classes sociais, né, as pessoas. E na moda, principalmente, isso acontece bastante. E a comunicação visual, que é um assunto que está sendo tratado extremamente hoje em dia, como a Joyce comentou semana passada, essa questão da análise cromática está sendo extremamente desenvolvida hoje em dia. E é nada mais nada menos do que você querer passar uma mensagem mais assertiva para a sociedade, né? Você querer combinar cor para desenvolver uma percepção visual sobre você mais assertiva, mais correta. E isso é uma coisa que eu percebia, é uma cena muito interessante em um dos episódios da série How to Get Away with Murder, em que ele trata sobre... É uma cena super rápida, mas eu adorei, obviamente. Ele trata sobre a psicologia das cores aplicada à moda dentro do contexto do tribunal. Essas duas imagens do meio são Connor e Oliver pesquisando na internet sobre qual mensagem cada cor passa, para quando eles irem ao tribunal, eles passarem essa mensagem, né? A própria fala do Oliver é que
ele vem lendo o celular e fala que o azul é uma cor que passa calma, que passa confiança. E aí tem essas 6 imagens da cena da Annalise Keating, em que é ela provando repetidamente várias roupas e comentando sobre cada uma das roupas. Ela fala que nessa rosa, nessa última imagem rosa, ela fala que está passando imagem muito feminina. Nessa vermelha, ela fala que está passando imagem muito de vadia. E nessa segunda imagem, que ela está com roupa preta, ela diz que está passando imagem muito poderosa e não quer ofuscar, não é essa imagem que ela quer passar, ela quer passar uma imagem mais de humilde, de coitadinha. E aí essa cena, eu adoro essa cena, é sobre ela provando várias roupas e falando sobre cada uma delas e qual imagem ela vai passar sobre cada uma delas. E a cor é uma coisa a cor é um elemento que entra em total contexto dentro dessa cena, né? Dentro dessa imagem que você quer passar no ambiente, no seu ambiente de trabalho, no tribunal, né? Como eles estão pensando. E aí eu entro dentro da parte de preferências cromáticas e eu quero começar falando que gosto não é apenas gosto. É uma coisa que eu mais escuto as pessoas falando, é que gosto não se discute porque gosto é só gosto. Gosto é gosto, não tem discussão. Mas não, gente, gosto não é apenas gosto. Gosto ela é uma construção social. Você só tende a gostar daquela cor, daquele elemento, daquela roupa, porque a sua sociedade, a sua cultura, o seu contexto social te ensinou que gostar daquilo é o correto. Ou não gostar daquilo é o correto. Então, partindo desse princípio que eu vou entrar na questão de preferências cromáticas, que é uma das minhas principais áreas de pesquisa. Gosto não é apenas gosto, não existe gosto dissociado de influência. E aí nós entramos nas questões das preferências cromáticas. Os primeiros estudos sobre preferências cromáticas, eles vêm de 1800 e eu acho que 1884, 1894, e ele trata, o autor, ele trata justamente sobre essa questão de gosto como puramente gosto. Ele fala que as pessoas gostam das cores porque elas são naturalmente ensinadas, não naturalmente ensinadas, perdão, porque não, elas são naturalmente levadas a gostar daquelas coisas, elas nasceram com aquela preferência. E aí vem os estudos de Eysenck, que ele determinou que não existe diferença nas preferências entre os gêneros, né? O homem não prefere cor de um jeito diferente das mulheres, eles dois preferem cor do mesmo jeito. E nós chegamos à teoria da valência ecológica, que é a teoria de preferência cromática mais valiosa atualmente. Ela é bem antiga, tá? Até já, ela é de 2010. É antiga, mas recente, né? E essa teoria da valência ecológica, ela discute exatamente o ponto em que nós gostamos de cores, porque as cores que nós gostamos estão relacionadas à experiência que nós tivemos com ela. Se eu tive uma experiência boa com alguma coisa, algum objeto, algum artefato, alguma coisa da natureza que tem a cor amarela, então eu vou gostar dessa cor amarela pro resto do tempo que até eu ter uma experiência péssima com aquela cor. Então, a nossa preferência cromática estaria relacionada com a experiência passada que nós tivemos com aquelas cores e com as atribuições que nós damos a elas, né? E isso é uma coisa bem compreensível da nossa sociedade, né? Porque para compreender que o azul é a cor que mais se gosta no mundo, a gente consegue imaginar que tipo, o céu é o que está mais contato com as pessoas e que as pessoas mais atribuem ele à cor azul. E essa é a teoria mais aceita hoje em dia, e agora eu vou apresentar vou apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa que eu desenvolvi ao lado da professora Aline, da professora Lívia e das alunas Mariana e Heloísa, que nós buscamos compreender como ocorre essa preferência cromática em produtos de moda, unicamente em produtos de moda em Caicó, e identificar se o ambiente urbano-espacial, né, o ambiente em que nós estamos inseridos, teria influência nessa preferência cromática. Sobre o método que nós usamos para desenvolver essa pesquisa. Nós desenvolvemos essa pesquisa unicamente com 170 pessoas na Expotec Caicó, onde a gente ofereceu o serviço de análise de temperatura em troca das pessoas responderem nosso questionário, né? E o questionário foi esse, nós pedíamos uma pesquisa demográfica, né, qual as pessoas preferiam mais, qual elas preferiam menos, isso de modo geral, no início. E aí nós queríamos saber se as pessoas consideravam a cor como um fator de compra e onde existia esse fator. E por último, que era a principal parte da pesquisa, nós pedimos para as pessoas marcarem 5 cores, não importa de onde dessa tabela elas mais preferiam, em se tratando unicamente de produtos de moda.
A pesquisa, em suma, ela teve 117 mulheres e 53 homens, de Caicó, unicamente de Caicó. E aí nós vimos que mais de 94% da população da cidade considera como um dos principais fatores de compra. Então, isso é uma realidade na moda. Outros estudos anteriores a esse nosso demonstrou que sempre o resultado, quando questiona as pessoas sobre as preferências, sobre o modo como elas enxergam as cores em produtos de moda, sempre dá mais de 90% de importância. Então, a cor na moda é a primeira relação que a pessoa tem com o produto. Se eu não me engano, ela é responsável por 70% ou um pouco mais, da relação que a pessoa tem com o produto, e depois, à medida que o tempo avança, que a pessoa encara o produto. Assim que a pessoa encara o produto, ele tem, tipo, 97, um pouco mais de 70% de atribuição à cor, e depois, à medida que ele passa olhando o produto, isso vai diminuir para 50 e pouco. E, como vocês viram aqui em Caicó, esse valor é extremamente alto, né? Quase 100%, quase 95%, melhor dizendo, de pessoas consideram a cor como um dos principais fatores de compra. E isso estaria muito voltado ao próprio produto, nem só ao ambiente e nem à embalagem em que aquele produto está envolto, ele vem trazido nessa embalagem. Então, mais de 85% da população da cidade se sente influenciada pela cor do produto. Eu acredito que as pessoas, quando responderam esse questionário, voltaram muito suas percepções para produto de moda. E isso fez com que eles imaginem que a embalagem é irrelevante. E o produto é extremamente importante, porque nós no produto de moda nós não temos contato com uma embalagem, né? A embalagem do produto de moda é o próprio produto de moda. E as cores mais preferidas entre as pessoas foram, isso de modo geral, esse aqui é de modo geral, as cores sem ser só em produto de moda. Foi o preto, o azul, o rosa e o vermelho, assim, mas em suma maior foi o preto e o azul, as cores preferidas pelas pessoas da cidade. E as menos preferidas foram o amarelo, o verde e o marrom. Agora, em se tratando de produtos de moda, a cor mais preferida pelas pessoas, com grande diferença, com uma gigantesca diferença, foi o preto, com 109 seleções de cores. E aí veio outras cores, como tons de violeta, tons de rosa, tons de vermelho. Mas isso foi muito em decorrência ao... Eu vou explicar isso melhor lá para frente, mas foi muito em decorrência à grande participação feminina no experimento. Então, teve muita mulher escolheu tonalidades rosas. Tanto que, quando a gente observa pelo ponto de matizes, os mais selecionados foram rosas e violetas, depois os laranjas, e aí vieram os acromados, perdão, os azuis e os esverdeados. O verde não é uma cor muito bem vista na cidade, a gente, que as pessoas não têm uma tendência grande de preferir a cor verde. E quando separou os gêneros para observar, a gente percebeu que as mulheres selecionou muito rosa e não selecionou muito azul, e os homens selecionaram, muito azul e não selecionaram muito rosa. E eu acredito, na verdade, está escancarado essa relação social, né, essa construção social, de que ainda é uma sociedade que enxerga a cor no produto de moda, ou pelo menos quando ela pensa nesse produto de moda, muito voltada a essa questão machista, né? Porque os homens preferiam muito mais azuis e o rosa foi a última seleção deles, à medida que as mulheres preferiam muito mais o rosa e os azuis e esverdeados foram as últimas seleções das mulheres dentro dessa pesquisa. E eu vou comentar mais para frente do porquê que o preto foi uma cor tão selecionada. Em se tratando de matiz e de luminosidade, perdão, de outra dimensão da cor, os escuros foi uma cor muito preferida, foi o tipo de luminosidade mais preferida, foram as cores escuras, seguido pelos claros, e aí vem os médios. O que é interessante de se perceber, porque traz aquela discussão do Modesto Farina, né? Que aqui no Nordeste se preferia cores mais saturadas, ao contrário de se preferia menos cores claras. E não foi uma realidade tão assertiva, né? Apesar de que o escuro teve muito voto, porque o preto teve muita seleção. As pessoas gostam muito de preto em produtos de moda. E aí, em seguida, veio os tons pastéis, né? Que é até uma surpresa considerando o contexto do discurso de Modesto Farina. E aí nós fizemos uma pesquisa, no final dessa pesquisa nós buscamos identificar qual era a relação
que o ambiente tinha com a preferência cromática no produto de moda das pessoas. E nós identificamos uma baixíssima relação. As pessoas, o ambiente não tem muito verde, né, mas tem muito azul e muito essas coisas que vocês estão visualizando, né, tem muito azul, muito castanho. E a gente identificou que não tem tanta relação o ambiente com as preferências cromáticas. E de onde vem essa influência? Preferências cromáticas em produtos de moda, perdão. Mas de onde vem essa influência? E a gente consegue enxergar que essa influência de preferência cromática em produtos de moda é totalmente social. Essa construção que as pessoas têm sobre preferências em cores em produtos de moda é extremamente social. As pessoas preferem preto porque ela acredita que combina com qualquer coisa. Porque vem aquela noção do pretinho básico, porque combina com qualquer roupa, porque é fácil de combinar, porque representa combina com qualquer outra cor. E também tem a questão de, por exemplo, é uma cor que transita por diversos estilos e não perde sua essência. Então, por isso que eu acredito, por isso que a gente acredita que o preto foi a cor extremamente selecionada como preferida em produtos de moda, porque tem esse estigma social. E é a mesma coisa com as outras, né? Por que o rosa foi tão selecionado? Porque teve muita participação feminina e justamente porque essa cultura machista que nós vivemos, ela leva a mulher a selecionar até o rosa como uma cor que lhe representa, e os homens até o azul como uma cor que lhe representa em maior percepção. Então, as preferências em produtos de moda, as preferências em cores em produtos de moda estão muito mais relacionadas à cultura social do que a identidade cromática do ambiente. E eu lembro que semana passada algumas pessoas questionaram sobre livros que falem sobre cores, e eu trouxe alguns que serviu como aporte para essa minha apresentação. E, gente, não se limitem só a livro. Tem muito trabalho acadêmico na área da cor. A área das pesquisas em cores é uma área extremamente antiga. Isso vem de Newton, de Aristóteles, muito antigamente. E tem muito trabalho acadêmico na área. Ainda tem um trabalho de Newton. Tem um trabalho de Newton na internet que ele publicou quando ele identificou que a cor é luz. Então, não se limitem só a livros, pesquisem os trabalhos acadêmicos que tem na área, tem contribuições incríveis na área de cor que pode ser usado e aplicado na área de moda para desenvolver produto, para fazer a gente questionar sobre o uso da cor dentro do processo criativo. Inclusive, o meu trabalho no mestrado sobre o projeto cromático em coleções de moda e esse uso dentro do desenvolvimento de coleção. Meu trabalho no mestrado é muito mais voltado ao uso criativo da cor dentro das coleções de moda, a partir da percepção das pessoas e como isso pode ser melhor aplicado. Então, não se limite só a livros. O livro é uma ótima fonte de pesquisa, mas vão para artigos, vão para dissertações, para teses, olhem no Google Acadêmico, vejam que já tem publicado e tem muita coisa de verdade. E eu trouxe algumas indicações de livro. Eu trouxe a Psicologia das Cores, da Eva Heller. Eu trouxe a Psicodinâmica das Cores em Comunicação, do Modeste Farina. Os dois são pesquisadores muito importantes da área, assim como a Lilian. A cor no processo criativo. A cor no processo criativo é um trabalho incrível para quem quer entender a teoria da cor e de onde veio essas pesquisas em cores, porque ela traz Wassily Kandinsky, Joseph Albers, traz Johannes Itten, traz Goethe, traz Paul Klee. Ela traz todas essas pessoas bem esmiuçadas e mostra como é a teoria deles e essa questão de contraste. É muito bom esse trabalho da Lilian, e tem no IFRN. Eu não sei se a Psicologia das Cores tem, quando eu estudava não tinha, mas a cor no processo criativo tem no IFRN. E, se eu não me engano, também tem o da cor a cor inexistente, do Israel Pedrosa, que também são um livro muito bom. E o Universo das Cores, também do Israel Pedrosa, que trata sobre teoria da cor. Mais indicações de livros, esse é mais voltado para o, exceto de Johannes, mas o Johannes também. O Johannes é bem sobre artes e tal. Esse Design Elementos, Color Fundamentals, da Sharing, ela é muito bom para design. O designer que quer entender a teoria de cor sobre um ponto de vista do design, esse livro da Sharing é muito bom. E esse Understand Color, da Linda, ele trata sobre teoria da cor, trata sobre sistema de cores, fala sobre Pantone, fala sobre Mansell, fala sobre o uso da cor na cultura, fala sobre diversos pontos da cor, e é outro livro muito bom. E esse do Johannes Itten, The Art of Color, é um livro muito histórico, na verdade, ele é um dos livros mais importantes da área da cor. E ele trata sobre a teoria desenvolvida por Itten, que é sobre o contraste simultâneo,
o contraste de cores complementares, é bom para entender como é que uma cor funciona ao lado da outra. E o Johannes, e o Item, ele tem várias falas muito importantes para a área das cores, e é até uma dica que eu vou trazer para vocês, que é sobre não se limite a usar as cores apenas baseado no círculo cromático. É uma ótima ferramenta, é uma ferramenta incrível, principalmente para os designers se guiar, mas ousem nas composições cromáticas, e é uma coisa que o Albers traz. Ele fala que qualquer cor pode ser usada junto de outra, desde que respeitado as suas dimensões, desde que você saiba usar cada uma da dimensão da cor. Então, ousem, principalmente na nossa área, né, de moda, que é bem importante chamar a atenção, ousem nas composições cromáticas. E eu gosto de uma fala de Item também, que ele fala sobre que se você conhece muito da teoria da cor, o único jeito que você vai usar para aprender cor agora é desaprendendo ela, explorando outros caminhos. E se você não sabe nada sobre teoria da cor, siga para aprender a teoria da cor, porque aí você vai conseguir ter esse choque de visões sobre cores. E tem uma série de livros incríveis do Michel Pastoureau, que são essas. Ele conta a história de cada uma das cores. Eu acredito que essas 5 são as únicas cores publicadas. Eu acredito que ele não publicou nenhuma, nem especificamente sobre nenhuma outra cor. Mas dentro desses livros, ele explora outras cores. Por exemplo, no Black, The History of a Color, esse Black é o único livro que tem em português. Ele é o único livro que tem traduzido para o Brasil. E nesse Black, ele trata sobre a cor branca, ele trata sobre a cor vermelha, mesmo ele tendo outro livro especificamente só sobre a cor vermelha, ele também trata no Black, porque afinal não tem como você estudar a história das cores sem cruzar todas as cores, né? É impossível. E aí essa série de livros é muito boa, porque ela explora toda a história da cor, desde séculos passados até hoje em dia. O Michel Pastoureau ainda é vivo, e ele explora até o uso de hoje em dia de cada uma dessas cores. Então, vale muito a pena se debruçar sobre isso para você entender a história de cada uma dessas cores. Só que, para as pessoas que têm interesse em pesquisa de tendências na área de moda, pesquisa de tendências de cores na área de moda, o nome desse trabalho se chama Color Forecasting, e ele tem esses livros, tem essas indicações de livros, né, desse da Sculler e da Kobe, que é Color Forecasting for Fashion, e esse do meio, que trata sobre as pesquisas de tendências em moda dentro das cores da história, e tem esse terceiro que é brasileiro, essa pesquisadora é brasileira, ela fez o trabalho dela, na verdade esse livro é resultante do trabalho de mestrado dela, da Clarice Garcia, e ela fala sobre pesquisa de tendência de cores na área da moda. E ela vai discutir isso, né, e ao contrário de, tipo, da nomenclatura de Hunter, né, em IET existe o Color Forecasting, que é a pesquisa de tendências na área das cores. E é isso, gente. Muito obrigado. Show de bola. Nós é que agradecemos essa noite maravilhosa com tanta informação. E cor sempre é uma coisa divertida, né? É bom a gente saber. Às vezes a gente vê uma cor e ela mexe com a gente sem a gente saber o porquê daquilo, né? E eu acho que você esclareceu muita coisa. Eu ia pensando aqui, no hospital, você, falar no hospital, né? A importância da divisão dos pacientes através da cor, né? Da urgência, pouco urgente, e assim sucessivamente. Muito bom. Vamos às perguntas. Ítalo, está me ouvindo? Vou começar as perguntas, tá bom? Vou começar. Ok, vamos lá. Então, Clisman Clay. No caso, os números embaixo das cores é uma forma de identificar uma cor com mais facilidade, na paleta de cores? Esse número que começou a usar, a Pantone não é a única que faz isso, né? Obviamente, tem inúmeros pesquisadores que fazem isso, pesquisadores não, perdão. Tem inúmeros sistemas de cores que fazem isso, a gente denomina de sistema de cores porque tem o Mansell, tem o Natural Color System, tem o Pantone, tem o Coloro, tem o RGB e o CMYK. Então, esses números são usados para que não haja diferença na aplicação de cor de produto para produto, né? Porque a mesma cor, por exemplo, da Coca-Cola, que nós consumimos aqui no Brasil, a mesma cor que nós enxergamos na latinha,
de Coca-Cola tem que ser a mesma de outro país. Então, essas cores são usadas para identificar qual é exatamente aquela cor e poder ser replicado em escala industrial. Então, por exemplo, o Classic Blue, né? Ela tem aquela nomenclatura, aquela nomenclatura, não, perdão, aquele código, acho que é 1940, não sei o que, eu não lembro o código todo, não. Mas ela tem aquele código para ela poder ser replicada nas várias partes da indústria. E não tem essa diferença de cor, né? Porque não é interessante para a indústria que tem um produto no Brasil com uma cor e nos Estados Unidos, que deveria ser a mesma cor, tem uma tonalidade em si diferente. Já vai dificultar a compreensão, né? A massificação daquela cor dentro da cultura de massa. Então, é para isso que serve o código de cada cor. E esses códigos surgiram a partir de outros códigos, então vale muito a pena pesquisar sobre esses códigos. Eu não tenho certeza se o primeiro foi Mansell, mas eu acho que não foi, o primeiro não foi Mansell. Mas, enfim, Mansell é um dos códigos mais importantes na área de cores e de pesquisa em cores, tanto Mansell como o Natural Color System. Eles são extremamente importantes, é porque nós não temos o costume de estudar muito sobre eles, porque, obviamente, na nossa área vale muito mais a pena conhecer o Pantone, porque é o código usado, né, a comunicação que nós usamos, do que conhecer esses outros sistemas, mas vale muito a pena. E é para isso. Muito bem, perfeito. Tem alguns comentários, Marisa Noivas. Os primeiros vestidos de noiva eram coloridos. Tem Rafaela Maria. Uma das funções das cores é impressionar, né? Se sim, pode acontecer de nós comprarmos produtos somente devido à cor. É fundamental estudar a cor que devo colocar no produto? É definitivamente fundamental estudar a cor no produto, principalmente produto de moda, como eu falei anteriormente. É a primeira ligação que o observador, o consumidor, né? Melhor tratar como consumidor, que o consumidor tem com o produto. Então, é extremamente necessário ter esse estudo, compreender o uso da cor dentro daquele produto e como é que o público que você vai estar trabalhando, a vai enxergar aquela cor. Dulce, você poderia repetir as outras perguntas que ela fez? A primeira foi essa, né? Uma das funções das cores é impressionar. Se sim, pode acontecer de nós comprarmos produtos somente devido à cor. E a última é fundamental estudar a cor que devo colocar no produto? Sim, a cor tem total essa função de impressionar. Essa basicamente repetiu o que eu falei, né? Ela é o primeiro veículo de ligação entre o consumidor e o produto. Então, ela impressiona o consumidor, ela traz esse olhar mais aguçado do consumidor. E sendo que existem dois parâmetros para a cor. A cor, ela é duas coisas muito importantes sobre produtos: a cor e a forma. Então, a cor não existe sem uma forma. Obviamente, a cor não existe sobre uma forma, sem uma forma. E a forma, ela não existe sem uma cor, né? Então, é muito importante perceber que não é só a cor que deve ser estudada. A cor, por si só, ela não vai necessariamente apenas instigar a percepção do consumidor. A forma do produto também vai servir de aporte para remeter o consumidor a uma coisa que vai desejar ele a comprar aquele produto. Então, vale a pena, muito a pena estudar tanto muito a cor dentro daquele contexto para onde o seu produto vai, quanto a forma onde a cor vai ser aplicada, né? Porque a gente percebe que a cor preta dentro, sei lá, de uma roupa para pessoa gótica é totalmente diferente do que a cor preta dentro daquele vestidinho básico preto, né? Aquele vestidinho básico preto vai remeter muito mais à elegância no sentido social, e do que aquela roupa preta para pessoas góticas vai remeter a uma coisa totalmente diferente. Então, não existe cor sem forma, né? Não existe forma sem cor. Vale a pena estudar os dois juntos e entender o contexto em que aquilo vai ser inserido. Quantas vezes muitos de nós deixam de comprar decide uma blusa do mesmo modelo, mas no vermelho ficou mais bonito. Não vou levar essa, não. Eu vou levar aquela outra só porque a forma está ligada à cor, né? A cor está influenciando, a forma está influenciando a cor e vice-versa.
o maior meio de se inovar na moda, que eu acredito que é o maior meio de se inovar dentro da moda, é trocar a cor de um produto. A gente percebe aquelas blusinhas básicas de alça, que é super, tipo assim, é super comum você ver em todo lugar, e eles fazem 300 cores diferentes daquela blusinha, e, e, e é uma forma de mudar, não necessariamente inovar, né? Porque inovar é não inovar, né? No sentido pragmático da palavra, mas de mudar, né? De inovar para o consumidor, para ele querer comprar um produto diferente. É trocando a cor dele. E foi até uma forma usada para vender mais produtos, se não me engano, foi em carros, antigamente, que ele era só produzido em preto, né? Carro era só produzido em preto, e aí ele mudou a cor do produto para incentivar para as pessoas começarem a comprar outros tipos de carro, né? Outros carros, mudando a cor e fazendo com que as pessoas queiram comprar o outro produto. Tudo bem. Aqui há vários comentários relacionando a cor com a política, né? Então, a professora Aline dizendo que tem raiva porque não pode mais usar a camisa dela, vermelho, verde, amarelo, né? A Marisa Noivas, retratando uma época que a gente tinha briga política, né? De Alves Maias, Bacurau e não sei o que mais lá, que é vermelho e verde, né? Existia muito isso, em algumas partes ainda existe. Narayane Dias, deixa eu ver aqui. Jéssica também sonhando voltar a usar a blusinha da seleção, né? Sem problema nenhum. Narayane Dias. Tem que ver a semiótica da cor relacionada ao conceito ou ideia que ela representa, né? Totalmente. O autor que pesquisa a semiótica das cores, principalmente, eu acho que ele é um dos marcos das pesquisas de semiótica das cores, é o Caivano. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas ele dá várias palestras hoje em dia. E ele traz 3 planos, ele insere a semiótica dentro desse universo das cores, colocando as cores como plano sintático, semântico e pragmático, né? O sintático seria a relação da cor consigo mesmo, enquanto signo social, seria como a cor se comporta socialmente, em sentido destituída de significado e destituída de interpretante. E a cor pragmática seria, a cor semântica, perdão, seria justamente a cor trazendo seu significado. E a cor pragmática seria justamente a interpretação das pessoas sobre aquela cor. Então, é totalmente semiótica das cores, você tem que planejar semioticamente, identificando toda a construção simbólica, semântica, inicial, icônica daquela cor dentro de uma coleção de moda. Então, é totalmente semiótica das cores. E vale a pena conhecer o trabalho de Caivano, ele é muito Aqui importante para a área. ela completa dizendo que na bandeira do Brasil é um círculo vermelho, desculpa, na bandeira do Japão é um círculo vermelho que representa o sol, né, que o Japão é o país do sol. Então, ela complementa do sol nascente. Ela complementa a pergunta dela nesse sentido. Eu acabei de dar um exemplo muito bom, é um exemplo incrível. A Xiaomi, eu acredito que vocês conhecem a marca Xiaomi, ela tem um mascote. Eu não sei o nome do mascote, mas quando ele foi trazido para o Brasil, o mascote original da Xiaomi na China, ele tem um símbolo comunista, vermelho, uma coisa assim, no bonezinho dele. Quando ele foi trazido para o Brasil, eles preferiram tirar esse símbolo, símbolo comunista. Não sei, eu só sei que eles têm um símbolo, ele tem um símbolo que remete ao governo chinês, ao governo vigente chinês. E quando eles trouxeram para o Brasil, eles tiveram que mudar essas cores e mudar o símbolo, né? Eles tiveram que eliminar esse símbolo totalmente. Então, é uma ótima noção da percepção cultural que a gente tem, porque, obviamente, se esse produto viesse para o Brasil do jeito que ele é comercializado na China, as pessoas já seriam, a marca em si já seria massacrada, né? Porque a gente já conhece, não precisa nem necessariamente comentar o que é que as pessoas começam a falar quando alguma coisa remete ao comunismo, né, no Brasil. E é isso com as cores também. Aí vem outros comentários.
Júlio Savara diz que verde é como lucro, remete a dinheiro ao dólar, tá? Que o dólar que é verde. Ingrid diz que vermelho só lembra comida. Realmente, não é à toa que as toalhas de restaurante são vermelhas, a Coca-Cola tem o vermelho, né? Como Ítalo falou, excita e dá vontade de você consumir mais. Júlio, novamente, não sei se isso é verdade, mas cresci acreditando que as fardas escolares eram brancas por serem tons frios. E para nossa região, passa a sensação de frescor. Eu não conheço, eu não conheço essa ideia de que pode ser isso também, mas eu acredito que é muito mais relacionado a sentido de limpeza, né? Você vai conseguir ver quando aquele produto, como é branco, você vai conseguir ver quando aquele produto está sujo. E isso foi até uma coisa que aconteceu bem no passado, eu acredito que foi na farda dos marinheiros, que antes era de uma cor e eles não conseguiam ver quando estava sujo. E eles tiveram que trocar, fazer essa troca e passar a ser branco e azul mais claro, para poder eles verem, para poder ter né, esse azul ainda do mar, e adicionaram o branco para eles poderem ver quando a farda estava com sujeira, para eles poderem lavar, né? Então também pode ser essa questão de que é mais frio, mas eu acredito que mas também pode ter relação com essa questão de limpeza, de passar um sentido mais de limpeza. É a mesma coisa com hospitais, né? Que traz o branco para passar sentido de mais pureza, de limpeza. Assim também como os banheiros, né? Sei que arquitetonicamente se utiliza a cor preto e outras cores, mas geralmente no banheiro são cores mais claras, que é justamente para você identificar se o banheiro está sujo ou não. Uhum, totalmente. E para passar uma segurança maior, porque tipo, um ambiente mais escuro, né? Um ambiente mais escuro deixa a aplicação de uma cor mais escura no ambiente deixa ele mais fechado. Então, talvez para você não se sentir claustrofóbico com a cor. Então, aí traz essa noção da cor clara, tanto para você perceber quando o banheiro está sujo e para te deixar mais seguro, mais não para não te deixar muito sufocado dentro daquele ambiente. Há comentários aqui, aí vem os comentários sobre a utilização das cores no cinema, né? Ana Luísa fala no filme que usa cor com um elemento de narrativa, Suspiria, de Dario Argento, né? Deu essa dica. Tem diversos filmes que fazem, tem diversos filmes e séries. Eu não vou conseguir citar agora, porque eu não estou conseguindo lembrar, exatamente, mas tem diversos filmes e séries que usam a cor como elemento para a construção da narrativa, né? Quando aparece um personagem que ele tem esse viés de mal, então as cores passam a ser mais escuras, ou então passam a ser tons de vermelho, a ser tons de roxo escuro, ou de qualquer tom que vai remeter a essa construção do personagem enquanto vilão. E à medida que quando aparece o protagonista bonzinho o protagonista bonzinho do, da produção, ele vai aparecer em um cenário mais claro, mais limpo, mais clean, com cores mais vivas, com cores mais animadas, e é totalmente usado no cinema para a construção de narrativa. Dá para você construir sua narrativa inteiramente baseada nas cores. Tem um filme, eu não vou saber, não vou lembrar do nome exatamente agora, me fugiu. Amélie, não sei o quê. Mas enfim, ele coloca que a personagem está em um ambiente dissociado de cor, né, totalmente sem cor, quando ela está mal, e o ambiente, quando ela está saudável, quando ela está bem, é um ambiente colorido. Então, quando ela está levada para esse ambiente, quando ela é levada a esse ambiente mais colorido, o público, o espectador, tem uma visão melhor do filme, né? Se sente mais aconchegado. E ele é levado a ver o ambiente sem cor como algo ruim. Então, ela é totalmente um elemento de uma construção narrativa, não só no cinema, mas em livros, como o próprio que eu citei, né, o Papel de Parede Amarela. A cor é um elemento fundamental na construção narrativa do conto da Charlotte. E é isso. Deixa eu adiantar aqui as perguntas.
e a gente já está no avançar aqui da hora. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais. Aí tem o pessoal comentando, dando dicas. Deixa eu ver, Ana Luísa, Herói com Jet Li, que é um filme também. Arthur falou sobre as cores utilizadas em armazenamento, né, no estoque. Caio Michel, existe algum estudo que fale a respeito sobre um comprimento de onda de cor não visível pelo olho humano que possa ser incluso no mercado futuramente? Por exemplo, na área de vestuário? Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas a Pantone está aí, né, desenvolvendo todo dia novos pigmentos cromáticos, né? É porque é muito complexo falar sobre isso sem falar sobre cor luz e cor pigmento. Porque cor luz é toda aquela que nosso olho consegue ver sem necessariamente é toda aquela que a luz incide diretamente sobre os nossos olhos, né? Como os computadores, os celulares. E cor pigmento seria toda aquela que o ser humano produz, né? As cores que estão no objeto, que estão nos artefatos, as cores das tintas, das dos esmaltes, das tintas que seja, né, dos pigmentos. E é muito complexo falar, porque, obviamente, nenhuma empresa deve ter desenvolvido todas as cores que a Corluz consegue transmitir. Nem toda empresa, nem todas as empresas já desenvolveram todas as cores que a Corluz consegue transmitir. E tem um efeito, é porque isso é questão muito física, né, desse comprimento de onda. Tem um efeito chamado cor inexistente, que é até o trazido por Israel Pedrosa, que ele fala sobre uma cor que não existe. Ele fala sobre uma cor que é resultado da ação da luz sobre os objetos e sobre a ação de outras luzes que estão no ambiente. É muito complexo para eu falar agora, certamente por causa do tempo, porque é um assunto que vai se esticar muito, mas ele fala sobre essa cor que não existe, mas que o olho humano consegue ver às vezes. Então, sim, pode ter novas cores que o ser humano ainda não conseguiu desenvolver, e até porque existe, né, os efeitos, existem as pessoas que são mais do que... Porque o nosso olho, ele é composto pela tricotomia, RGB. Nosso olho, ele associa as cores em vermelho, azul e verde. Sendo que existem pessoas que conseguem ver mais cores do que o normal. Então é muito complexo falar sobre se vai ter mais cores, em que a indústria da moda pode usar, sim, provavelmente vai ter muito mais cores, e que as empresas vão desenvolver muitos mais pigmentos cromáticos através de combinação dos que já existem. E é isso, eu não sei se eu respondi corretamente, é porque eu iria entrar em assunto de física, de, de Realmente física da cor e fisiologia humana. realmente é mais complexo, mas se a gente pudesse fazer uma referência a isso de percepção do olho, aquelas pulseiras ou carimbozinhos que usavam antigamente para a gente entrar em festa, ou na festa, quando você tá no escuro, que você percebe as roupas, aí é que você percebe Sim. a cor das roupas na luz ultravioleta. É um efeito. Uhum. Sem a... Totalmente. Quando você está em uma festa, por exemplo, já aconteceu bastante comigo. De eu estar em uma festa, alguém está usando branco, e aquele branco que eu estou vendo da pessoa com uma luz ambiente, seria com a luz ambiente, com uma luz solar normal, seria um branco puro, e quando coloca aquele espaço mais apagado, aí o branco se torna um branco mais rosa, mais violeta, um branco mais amarelado. Essa seria meio a noção de cor inexistente que o Israel Pedrosa trata. Então, sim, tem como, sim, ter novas cores no futuro, e que, sim, pode ser dominado pela indústria da moda, e pode ser até efeitos explorados, por que não, em desfiles de moda. Os estilistas estão aí para desenvolver novos desfiles, especialmente agora, depois de como o mundo será. Então, por que não usar através de alguns efeitos físicos da cor? Vamos lá. Eu quero ver se contemplo todas as perguntas. É, Vamos ver aqui. Leonardo Alves. Não sei se já tem pesquisa nessa área. A OMS diz que 8 em cada 100 homens e 1 em cada 200 mulheres têm daltonismo. 8 milhões só no Brasil. Os testes indicam que o verde e o vermelho são as cores mais afetadas pelos daltônicos. O azul é menos afetado pela maioria,
e, em raros casos, enxergam somente o preto e o branco. Como essas pessoas são impactadas pelo produto de moda? Sei que existe um óculos que auxilia as pessoas a enxergarem algumas cores e a moda deve estar ligada a esse efeito. As pessoas são totalmente afetadas, porque afinal de contas ela não conhece as cores. Ela conhece as cores por associação, né? Nós, que temos visão de cor normal, dissemos para essas pessoas daltônicas que a maçã é vermelha, por exemplo. Mas essa pessoa daltônica não tem o poder, ou a pessoa cega, né? Considerando de modo mais amplo, a pessoa cega não tem o poder de enxergar vermelho, ela não sabe o que é vermelho. Então ela vai por associação, e a moda está totalmente dentro disso. Eu lembro de um trabalho, foi de Lívia, foi orientado por Lívia com Roberta e Nathalie, se eu não me engano, que era para criança cega, que usava das formas do Filipa Color Code. E aí tem diversos códigos para isso, para auxiliar as pessoas daltônicas a entenderem a cor, a se localizar nessa nossa sociedade tão cromática, tão voltada ao cromatismo. E tem o Filipa Color Code, tem outro sistema de cores que eu não vou lembrar o nome do sistema de cores agora, mas ele é unicamente desenvolvido para daltônicos. Ele é através das formas, então o quadrado é parecido com o Filipa Color Code, mas ele é mais voltado para daltônicos. Então, o quadrado era sobre, faria referência à cor vermelha. Eu estou falando isso bem, sem lembrar necessariamente o que é e sem conseguir demonstrar qual é a forma. Mas ele usaria uma lista em cima daquele quadrado para dizer que a cor era aquela cor, é um vermelho escuro. Ou uma listra embaixo para dizer que aquela cor é um vermelho claro. Então, existem diversos mecanismos que a moda pode puxar para dentro dela para ajudar essas pessoas a se sentirem mais incluídas no mundo da cor, para daltônicos, para cegos se sentirem mais incluídos. Isso vale muito a pena ser explorado, porque, e é realmente, como ele fala no início da pergunta, que as pessoas afetadas pelo daltonismo são 95%, não lembro se foi esse dado que ele falou, mas enfim, é por aí, é muita gente, muito homem afetado pela cor, mais de 95% dos homens, das pessoas afetadas pelo daltonismo são homens. Quase não tem mulher muito afetada pelo daltonismo. E a moda pode ser apropriada desses códigos usados para facilitar a vida dessas pessoas e trazer para as roupas, que foi o que a própria Roberta e Nathalie fez, orientada pela professora Lívia. É algo, essa questão do homem daltônico, né, tem explicação na genética. Uhum, totalmente. Ainda Leonardo Alves. Sim, teve aqui comentários sobre as tradições da igreja, as cores, né, utilizadas na igreja, principalmente a igreja católica, o roxo, né, simbolizando algumas coisas. E aí, a Idade Média, que você citou, né, fazendo diferenciação das classes, né, quem tem cor era classe alta e não cor, ou cores mais simples seria de uma classe mais baixa. E aí eu tenho a minha dica, para assistir Rainha Elizabeth, que mostra os porões, digamos assim, do castelo, tingindo, né, toda a roupa do que ia utilizar no castelo. É muito bom esse filme. Então, vamos lá, Leonardo. Outros problemas de visão, como hipermetropia, miopia e astigmatismo, podem influenciar na percepção de uma cor nas roupas ou no geral? Se alguma tonalidade é mais atingida, exposição a cores claras por muito tempo me dão cansaço e não sei se é recorrente para mais pessoas. Pode totalmente, esses distúrbios, eu não sei se pode chamar de distúrbios, eu não sei qual seria a nomenclatura correta para se usar em sentido médico dessas mudanças, dessas alterações da nossa percepção visual, mas esses distúrbios visuais, miopia, astigmatismo, tem total, ele afeta totalmente nossa percepção, por sinal, meu óculos é o principal exemplo disso. Eu tenho miopia e astigmatismo e eu preciso usar óculos que controlam o nível de azul que eu recebo, porque eu passo tanto tempo no computador, tanto tempo trabalhando na internet, que eu preciso controlar o nível de azul que eu recebo. Então, quando eu coloco meu óculos, eu enxergo
o ambiente menos azul que eu estando sem ele. Estando sem ele, eu enxergo um ambiente muito azulado. E com ele, eu enxergo um ambiente mais amarelado e esverdeado. Então, tem totalmente referência ao modo como nós percebemos as cores. Por sinal, eu lembrei de um trabalho da Vanessa, lá do mestrado que eu faço. Ela fez um trabalho sobre a percepção do daltônico nos produtos de alimento. Foi muito interessante. Ela já defendeu, está publicado no site do PPG. Vale a pena conferir. É uma mudança gigantesca. A gente percebe que as embalagens que eles percebem são embalagens vermelhas, eles percebem verdes. E coisa e é importante atentar para isso, né? Que é um público que vai ser atingido pela percepção, vai receber a mensagem de uma forma diferente, vai receber a mensagem com ruído, né, no caminho. Uhum. Algumas outras falas aqui, comentários, né, sobre os campos cirúrgicos serem azul, né, para poder dar o destaque do vermelho e assim os profissionais verem melhor. Jéssica diz que sim, o branco e preto hoje é gourmet, né? As cores, usar muita cor é coisa dita, né? É coisa de pobre, mas aí você diferenciou bem que é do meio da sociedade. Como você percebeu as cores, né? Seleção cromática, o uso da cor também está extremamente relacionado ao poder aquisitivo da pessoa, à classe socioeconômica que ela se insere, as referências que ela vive. Como acho que foi Jéssica que falou que pessoas com classes sociais mais baixas, hoje em dia, atualmente, ela tende a usar muito mais cores, muito mais coloridas que a pessoa com classe social mais alta. Ela tende a ir mais neutra, mais... Isso de modo geral, né? Obviamente não é regra para todo caso, mas de modo geral. Ainda, Leonardo, ainda sob percepção das cores, se a mesma paleta de cor e uma estampa física for comparada com uma estampa no digital, ela pode sofrer negativamente no que diz respeito à intenção que ela foi aplicada. Já que ele está fazendo, né? Ela pode sofrer negativamente no que diz respeito à intenção que ela foi aplicada, já que geralmente a cor no digital tem mais saturação. Tem que se atentar para isso. É a diferença RGB e CMYK, né? RGB é o sistema de cores que a gente utiliza na internet, para ver as cores na internet, não, perdão, nos aparelhos digitais. Sendo que as cores impressas são CMYK. Então, quando você está planejando alguma coisa que vai ser para a vida real, que vai ser vinculada no veículo impresso, né? Vai ser vinculada para a gente na realidade, fora dos aparelhos digitais, tem que se atentar para o CMYK, porque o CMYK realmente é menos desaturado do que o RGB. O RGB tem mais possibilidades de cores saturadas. Maria Antônia, Ítalo, levando em consideração a influência das cores sobre nós e sobre os nossos sentimentos, usar roupas coloridas quando se está angustiado ou triste pode ser uma forma de se sentir melhor? Eu acredito que eu entendi a pergunta. Sim, sim. Foi aquela relação corporal da cor com a gente, que eu citei no início da apresentação. A cor, ela evoca essa sensação na gente. Tem uma pesquisa que fala sobre quando uma pessoa está alegre, ela tende a preferir cores, ela tenta ir para cores. E à medida que uma pessoa está triste, ela se atenta mais às formas. Então, a forma da roupa vai ser mais importante quando a pessoa está triste do que a cor em si. Então, sim, a cor pode ser um potencializador da cognição humana para ajudar as pessoas a se sentirem melhor ou a criar essa áurea melhor sobre si. É totalmente o sentido da comunicação visual. E aí, as perguntas nós finalizamos e só mais 2 comentários aqui de Débora, que lembra sobre a tradição na Amazônia das festas de boi, né? Que são cores bem vivas, né? Tem o boi de uma cor e o boi de outra, e faz aquela apresentação. E as cores é a fala sem voz.
Débora fala aí, que as cores é a fala sem voz. Bem, gente, eu acho que é isso. Ninguém não tem mais perguntas por aqui. Eu Dulce, gostaria de agradecer muito a todos os que estavam aqui. Dulce, Oi? Jéssica, você falou que você pulou a pergunta dela e ela refez aí no chat. Vamos lá. Desculpa aí, Jéssica. Bora lá, Ítalo. Sabe que já existe alguma Eu pessoa... já li, Dulce, a pergunta, pode deixar, né? Pronto. Pode responder, então. Pesquisa interessante para se desenvolver, caso não tenha, eu realmente não sei se tem ou não. Pesquisa nessa área de presídio, de vestimenta. Obviamente, na vestimenta vai mudar, né? A cromoterapia, totalmente. É sobre o modo como as pessoas vão estar confinadas, né, naquele ambiente. E, obviamente, as cores daquela localização que ele está, localizado naquele ambiente, que ele está, vai fazer com que o modo como ele se comporte seja alterado, né? Porque, afinal de tudo, ele vai estar encarando uma parede por determinado número de tempo, e aquela parede vai ter uma cor e aquela cor vai ter um efeito sobre ele. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma pesquisa sobre isso dedicado inteiramente ao presídio. Eu vi dedicado sobre hospitais, sobre a escola. Escola e hospitais são os que mais tem pesquisa nessa área. Mas presídio eu nunca vi, não, particularmente. E colorimetria ainda é pseudociência, as pessoas relacionam muito mais essa questão de coach, né? E de coach como a gente tem hoje em dia, e tanto que quando alguém do me mandou um vídeo de um homem falando sobre uma palestra que ele ia dar sobre simbologia cromática, sobre relação cromática corporal, e o homem já começava o seu vídeo falando sobre isto não é misticismo. Então tem muita relação disso com tá travado? Não, pode falar. Foi que travou da outra vez. Mas agora Então, colorimetria no sentido místico é realmente muito visto como pseudociência, né? Porque colorimetria em si é o estudo do desenvolvimento da cor, né? É mais voltado à engenharia química. Mas é isso. Eu nunca vi estudo nessa área, mas tem outros que podem servir de aporte para desenvolver um estudo nessa área, que parece interessante. Só não. Foi, travou. Agora travou. Destravou. Travou, mas voltou. Tem mais alguma pergunta que eu pulei? Se eu pulei, Dulce. Mariana. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa. No caso, você não pulou minha pergunta, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Como diz a história do negócio da moda, que enrola muito, a Coco Chanel, né? Ela que popularizou o preto, né? O pretinho básico, basicamente. E a pergunta que eu queria fazer a você, Ítalo, é se futuramente talvez exista uma cor que também seja, vamos dizer assim, eternizada de alguma forma, ou seja mudada totalmente o conceito dela, porque tipo, o preto ainda consiste também no termo fúnebre, né? Essa questão de ser o clássico de enterro, mas ainda ela foi popularizada para ser algo chique, algo moderno. Aí eu queria saber a sua opinião, se futuramente talvez exista alguma cor que consiga ter essa repercussão. A meu ver, totalmente. E a gente vê que as cores, elas se alteram, né? A sociedade muda. As dinâmicas sociais se alteram. Então, como é que as cores, que é um representante, que é um reflexo da sociedade, não iriam mudar? Então, sim, provavelmente vai ter uma cor no futuro que nós vamos enxergar ela de outra forma. Como foi, o exemplo mais claro que a gente tem hoje em dia. Como foi as cores da camisa da seleção, o vermelho, como o vermelho também se alterou, como o amarelo, a combinação amarelo e verde também se alterou socialmente. Então, sim, as cores estão sempre se alterando e também elas se alteram com relação ao seu contexto e ao seu aonde ela está aplicada, né? Se for um produto
Se for um produto, por exemplo, de cabelo não, perdão. Se for um produto alimentício, a cor preta está lá para demonstrar luxo, para demonstrar que aquele produto é mais caro do que todos os outros, em produto de alimento. Mas também tem novos usos para a cor preta na atualidade, né? Que é o uso da cor preta nos produtos de cabelo, né? Que é sobre que eles são usados para simbolizar os cabelos cacheados, os cabelos mais a autoaceitação, né, para promover a autoaceitação. À medida que a moda tem um uso totalmente diferente da cor, né, tem o pretinho básico, tem elegância, luxo, essas coisas. Então, apesar de serem simbologias próximas, ainda dá para ver que elas se distinguem a partir do seu uso. Então, sim, no futuro provavelmente vai ter uma mudança na percepção das cores, na percepção simbólica das cores, e vão ter cores que vão estar vão ser melhores vistas pela nossa sociedade, outras vão ter percepção negativa. Hoje em dia é muito difícil definir nossa década pela cor, porque tipo tentar explicar a história da moda, a história atual da moda, né? É muito difícil, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem um livro da Pantone que ele fala sobre a cor de cada uma das décadas passadas. Sendo que hoje em dia é impossível fazer isso, né? Não tem uma cor que represente a década. Não tem uma cor que represente a década de forma clara. Deu para responder a sua pergunta? Nossa, maravilhosamente. Obrigada. Gente, há mais alguém que queira fazer perguntas ou que eu tenha pulado a pergunta? Novamente, peço desculpas se passou alguma. Paloma, nunca comprei a camisa da seleção por ser cara, agora não ser confundida. Azul Yates, Klein. Assim, ok. Tão perfeito como o preto básico é o tom nude. Eu acho que foram todas, né? Todas as perguntas. E aí, só para complementar, ainda há quem diga que o preto não é cor, né? Porque o preto absorve o comprimento de luz. O preto, coitado, foi a cor que sofreu. O preto e branco é duas cores que sofreu através da história. O preto, principalmente. Primeiro, ela ganha o título de cor, depois perde, aí depois ganha e perde de novo com Newton. Aí, hoje em dia, a gente considera ela cor, né? Mas, obviamente, tem gente que não considera ela cor. E o preto, coitado, vai nessa. Então, eu acho que seria isso. Ítalo, muito obrigada. Sua palestra foi riquíssima, muito legal mesmo. A gente aprendeu muito. E obrigada a todos que ficaram conosco até agora. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. E não esqueça de se inscrever no evento. Ainda temos 8 palestras durante todo esse mês de junho. Acompanhe tudo lá no @moda.ufrn. Beijos e até o próximo.